tarde, gente. De volta, Cristina, sou neurologista da Unifesp, membro da academia titular da Academia Brasileira de Neurologia. E essa tarde a gente continua, então, no módulo de neurologia, falando inicialmente sobre cefaleias, tá? Então, a aula de cefaleia vai ser dividida em duas partes, uma primeira e segunda parte. E vamos lá, então, ao trabalho. Então, por que é importante a gente falar sobre cefaleia, termo técnico para dor de cabeça? Porque é um sintoma muito prevalente, então, se a gente for olhar, praticamente todo mundo, em algum momento da vida, vai ter dor de cabeça por algum motivo, né? Ou como um sintoma de algum outro quadro clínico ou uma dor de cabeça primária. Mais prevalente como sintoma, de qualquer forma, nas mulheres, um pouco mais do que nos homens, mas se a gente for olhar entre 99% e 93%, isso significa que praticamente todo mundo vai ter uma dor de cabeça na vida, né? É a terceira causa do atendimento de clínica médica em geral, como queixa principal. É a primeira causa de atendimento ambulatorial neurológico. E a queixa, dor de cabeça, é uma das primeiras 5 causas de atendimento em pronto-socorro. Então, 20% dos atendimentos de clínica médica de um pronto-socorro geral, em geral, se devem à queixa, estou com dor de cabeça. Então, não preciso ficar explicando muito para vocês por que é importante e por que vão pedir isso tanto para vocês na prova. Porque realmente é um tema de muita prevalência e a gente precisa saber como manejar. E esse manejo, ele envolve, então, a gente tentar definir se o paciente tem uma dor de cabeça primária, né? Então, e o que entra, o que são as cefaleias primárias? São as cefaleias que não têm causa. O principal exemplo que todo mundo, se não tem, conhece alguém que tem, é enxaqueca, né? Então, por que isso? Porque é diferente. Se eu consigo definir que o paciente tem uma dor de cabeça primária, que não tem uma causa ou uma doença subjacente que precise de definição, o que eu vou fazer com esse paciente no pronto-socorro? Medicação sintomática, melhorou da dor de cabeça, ele pode ir para casa, né? Então, é importante que a gente saiba quais são as cefaleias primárias, como é que a gente define o diagnóstico e qual é a melhor abordagem de tratamento, tanto na urgência quanto uma outra etapa, que é o tratamento preventivo. Então, no pronto-socorro, é importante que a gente consiga, então, diferenciar de uma cefaleia secundária. E o que é uma cefaleia secundária? É uma cefaleia que tem alguma outra doença causando a dor como manifestação, e aí a gente tem uma lista grande de coisas que a gente precisa percorrer, definir qual é essa doença de base e tratar a doença de base. Então, vamos lá, exemplo disso. Todo mundo aqui já teve uma gripe e ficou com dor de cabeça, por causa da gripe, ou uma sinusite, né? Então, não necessariamente a gente está falando só de problemas neurológicos específicos, como tumores, meningites, né? Trauma. Então, é nesse sentido que a gente precisa decidir. Se é uma dor de cabeça só pela gripe, vai tratar a gripe, tomar um analgésico e vai para casa. Então, é dessa definição que a gente está falando, e em termos bem práticos, é por aí que a gente vai percorrer a aula. Tá? Então, numa primeira fase, tentar definir como é que a gente faz a anamnese, com que padrão de dor de cabeça que a gente se preocupa, quais são as cefaleias primárias, porque se a gente não souber quais são as cefaleias primárias, a gente não consegue separar das secundárias, né? E, numa segunda parte, quando é que a gente investiga? Tá? No pronto-socorro e na urgência. Então, isso é que é o mais importante de saber e lembrar. E aí, na classificação internacional de cefaleia, a gente tem lá, então, as cefaleias primárias, que correspondem a 90% dos casos. Então, quando vocês estiverem diante de um paciente com queixa de dor de cabeça, tem uma chance enorme dele ter uma dor de cabeça primária, tá? Que não tenha causa. E aí a gente entra, então, na migrânia ou enxaqueca, com todas as suas variações, com aura, sem aura, oftalmoplégica, hemiplégica, cefaleia tipo tensional, cefaleia em salvas e cefaleia hemicrânica paroxística crônica e outras cefaleias. Aí a lista de classificação é muito grande, tá? Tem mais de 100 subtipos de cefaleia primária. Alguns que são bem raros, mas o que a gente precisa lembrar na prática clínica, além da enxaqueca e cefaleia tensional, pelo menos a cefaleia em salva, que é uma cefaleia com características bem próprias, que a gente vai ver aqui também na aula. Tá? E o restante das dores de cabeça são as dores secundárias.
E aí estão relacionadas a diversas situações. Então, traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, distúrbios intracranianos não vasculares, então aí tumores, uso de substâncias, né? Por exemplo, ressaca, né? É uma dor de cabeça por retirada de substância. Quem aqui não medicou um paciente com síndrome coronariana aguda que reclamou de dor de cabeça quando começou a tomar nitrato, né? Então assim, são situações diversas em que a dor de cabeça tem uma causa, né? Infecções sistêmicas, então o paciente em vigência de febre pode ter dor de cabeça só pela febre, né? Então, todas essas situações aí que a gente vai tratar. Tá? E aí, o que é importante como primeira pergunta quando o paciente fala para você na sala de emergência, eu estou com dor de cabeça. A primeira pergunta que a gente vai fazer é há quanto tempo, né? Qual é a evolução temporal da dor de cabeça? Se a gente tiver isso em mente, a gente consegue separar as cefaleias em grupos. E alguns desses grupos a gente tem realmente indicação de investigação de urgência e outros o manejo é ambulatorial. Então, por exemplo, um paciente que apresenta o que a gente chama de cefaleia aguda e emergente, né? É um episódio de início recente de dor de cabeça, de dor intensa, que o leva a procurar o pronto-socorro, né? Então, por exemplo, um episódio de cefaleia súbita, né? Então, a gente tem que pensar numa hemorragia meningia, numa situação como essa, né? Agora, pode ser até, eventualmente, um primeiro episódio de enxaqueca, né? A enxaqueca começa em algum momento na vida do paciente. E, em geral, a crise de enxaqueca é uma dor intensa, né? Que, muitas vezes, num primeiro episódio, se não tiver uma história familiar clara e alguém comparativamente achar que pode ser, o paciente, em geral, vai procurar o pronto-socorro, né? Agora, a gente não consegue definir enxaqueca num primeiro episódio isolado. A gente vai passar por todos os critérios e, na verdade, para a gente bater o martelo e dizer isso é enxaqueca, a gente precisa ter pelo menos 5 episódios que preencham todos os critérios, sem nenhuma explicação melhor, né? Ou seja, sem nenhuma outra causa para aquela dor de cabeça. Tá? Então, a cefaleia aguda e emergente, de uma maneira geral, então, a gente vai procurar sempre investigação. Uma boa parte das vezes, essa dor de cabeça pode ter alguma causa. Então, hemorragia meningia, meningite aguda, trombose de seio venoso, enxaqueca, está lá? Está lá, até é uma possibilidade. Mas, em geral, num episódio isolado, a gente vai acabar fazendo uma investigação mínima na urgência. Tá? Então, vamos lá. Se a dor de cabeça for aguda e emergente e não tiver associada à febre, né, ou seja, não tem indício de ter nenhum sintoma infeccioso, no que a gente tem que pensar? Então, a gente tem que pensar em hemorragia subaracnoide e a gente tem que pensar, se a gente conseguir passar o slide, na enxaqueca, por exemplo, né, que a gente acabou de comentar. Então, são as duas causas principais aí de dor de cabeça aguda e emergente sem febre. O que mais poderia entrar aqui? Uma trombose de seio venoso, por exemplo, isso também dá uma dor de cabeça aguda, em geral refratária a analgésico, e o paciente não costuma ter febre, né? Trauma de crânio, hidrocefalia, acidente vascular cerebral hemorrágico, um tumor. Tumor da cefaleia aguda, em uma situação específica, né? Em geral, o que a gente imagina de bom senso do tumor é que, conforme o tumor progrida, a gente até veja um quadro mais de uma dor de cabeça progressiva, né? Mas se for um tumor de crescimento numa área silente, que subitamente ele apresente um sangramento, né? Então, existe isso. O tumor pode sangrar e causar uma dor de cabeça aguda. O que mais? Trombose de seio venoso, que eu já tinha falado para vocês. Então, e se o paciente tiver febre, no que eu preciso pensar? Aí a gente entra em todas as situações infecciosas. Então, pode ser uma sinusite, otoscopia e olhar se não é uma otite, meningite, até uma infecção sistêmica. Um exemplo, pielonefrite com febre. O paciente pode chegar com dor de cabeça na sala de emergência. Pneumonia e febre. Pode ter dor de cabeça sem que isso signifique meningite. Simplesmente um sintoma de uma infecção sistêmica de outra localização, né? E aí? O que mais no padrão da dor de cabeça? E se o paciente chega lá com uma dor de cabeça aguda, mas ele te conta, eu tenho isso repetidas vezes, da mesma forma, então uma cefaleia aguda recorrente.
Em geral, aí a gente está falando das cefaleias primárias, né? Então, uma crise de enxaqueca, ou uma cefaleia tensional, episódica e recorrente, cefaleia em salva, que também tem um padrão típico de recorrência. Mas, em algumas situações, eu tenho essa dor de cabeça toda vez que eu tomo vinho, né? Ou toda vez que eu tomo um porre. Realmente, tem sentido, né? Cefaleia por retirada ou por abuso de substância, né? A pessoa que toma muito café todo dia. Em geral, quem tem esse uso excessivo de cafeína, se no dia seguinte ficar algumas horas sem usar cafeína, costuma ter dor de cabeça como sintoma de abstinência de alguma substância, né? Nunca tenho dor de cabeça, fazia um tratamento com antidepressivo. Fiquei sem a receita e parei o remédio há 3 dias e estou com dor de cabeça, né? Então, nesse sentido, uma dor de cabeça recorrente pelo mesmo tipo de situação clínica, não necessariamente uma dor primária, mas isso existe, né? O uso de nitrato é outro exemplo de dor de cabeça aguda e recorrente que pode acontecer sempre numa mesma situação, tá? E a hipotensão intracraniana, que é uma situação especial em que o paciente tem uma cefaleia igualzinha à cefaleia pós-punção licórica, ele levanta, tem dor de cabeça, deita, a dor de cabeça some. Isso pode acontecer por uma fístula licórica, ou seja, um pertuito da meninge com extravasamento de líquor. Existe uma situação que se chama fístula licórica espontânea. Em geral, a gente não sabe por quê, melhora com repouso e pode acontecer do paciente ter isso de maneira recorrente, sem causa. Tá? Então, aí, se a dor de cabeça for recorrente, sem febre, pensar em migrânia. Outro diagnóstico diferencial menos comum são tumores que têm comportamento em válvula. Por exemplo, um tumor dentro do ventrículo que possa, dependendo da posição do tumor, causar uma obstrução licórica e uma hidrocefalia que melhora espontaneamente. Isso existe, é um diagnóstico raríssimo. Em geral, a dor de cabeça não tem um padrão clássico com todos os comemorativos da enxaqueca. Tá? O que mais? Então, o paciente pode ter uma cefaleia aguda e emergente, que ele nunca teve antes, tem uma cefaleia aguda e recorrente. E, além de tudo, ele pode se queixar de uma cefaleia crônica não progressiva, né? O paciente que tem a mesma dor há vários anos, com o mesmo padrão. Em geral, nessa situação, a gente está falando das cefaleias crônicas diárias, que costumam vir de 2 tipos de dor de cabeça primária que não receberam tratamento preventivo ou que não procuraram um tratamento preventivo indicado. Então, da enxaqueca e da cefaleia tensional, né? Com aumento progressivo da frequência e sem um tratamento preventivo para que a gente consiga evitar as crises, é comum que esses pacientes entrem numa situação que a gente chama de uso excessivo de analgésico ou abuso de analgésico, que é uma condição que faz com que a dor de cabeça primária se torne cada vez mais frequente e pior de tratar. Tá? Então, em geral, o paciente tem uma dor de cabeça crônica diária. O conceito é que o paciente passe mais do que 15 dias do mês com dor de cabeça. Isso a gente já chama de cefaleia crônica diária. Ressalva que, então, só para a gente não se esquecer de que a cefaleia aguda e emergente não é só o primeiro episódio. Se o paciente te conta que ele tem crises de enxaqueca recorrentes, mas hoje ele teve uma dor súbita completamente diferente do padrão das crises de enxaqueca que ele tem há anos, a gente tem que encarar da mesma forma. Isso também é uma cefaleia aguda e emergente, porque ela não segue mais o mesmo padrão de dor. Tá? É uma coisa importante de se reforçar que, às vezes, em alguma questão em que eles descrevam um quadro clínico, eles descrevem isso. Tem mais de uma vez, em algumas provas anteriores, não das mais recentes, tem esse tipo de questão, descrevendo um quadro de enxaqueca crônica, e hoje o paciente teve uma dor completamente diferente da crise, né? O que você faz? Manda para casa, trata a prevenção de enxaqueca, tá? Então, isso a gente tem que lembrar. Porque nada impede, aliás, como a enxaqueca é muito prevalente, uns 20% da população tem, nada impede que alguém com enxaqueca tenha um aneurisma que rompe, né? E a dor de cabeça, em geral, tem um padrão que é totalmente diferente da crise habitual. Então, a gente tem que lembrar disso no contexto clínico dos pacientes, de valorizar uma dor que foge do padrão de uma cefaleia primária já conhecida. Então, as cefaleias crônicas não progressivas, que são essas cefaleias crônicas diárias, de uma maneira geral, a gente não precisa de investigação de urgência, certo? Porque isso não costuma estar relacionado a nenhum tipo de causa, é uma evolução de uma dor primária não tratada corretamente.
E a cefaleia crônica progressiva? Então, um paciente que conta para você que ele tem uma dor de cabeça há 8 meses, que começou com uma frequência uma vez por semana, no segundo mês 2 vezes por semana, e no último mês todo dia, e hoje é uma dor insuportável. Isso é uma dor crônica com piora progressiva. Nesse caso, a gente precisa investigar. Embora uma parte razoável dos pacientes não tenham nada subjacente, mais ou menos 1/3 deles tem algum tipo de lesão encefálica, meninge, enfim, que possa justificar esse padrão de dor. Tá? E se a gente tiver um padrão desse sem febre, a gente tem que pensar principalmente nos tumores intracranianos, numa outra situação que é a hipertensão intracraniana idiopática, que era antigamente chamada de benigna, mas se não for tratada não tem nada de benigna, que a hipertensão intracraniana que não tem causas, faz todos os exames, não encontra nada, quando vai colher o líquor, existe uma hipertensão licórica. Isso dá uma dor de cabeça de evolução subaguda crônica, mas que precisa de tratamento, né? Dá para tentar um tratamento clínico com acetazolamida ou fazer o que a gente chama de derivação lomboperitoneal, colocar um catéter na região lombar, derivado para o peritônio, para manter a pressão intracraniana normal. E se não for tratado, o principal problema é uma perda da acuidade visual por estrangulamento do nervo óptico dentro da bainha, com a hipertensão intracraniana crônica, né? Então, de benigno não tem muita coisa. Às vezes isso tem causa, hipervitaminose A, né? Então, cuidado com essas reposições de vitamina excessivas, isso pode dar hipervitaminose A e D, pode dar hipertensão intracraniana, algumas medicações. Então, por exemplo, uma criancinha pequena medicada com ácido nalidíxico para infecção urinária, que vem chorando, com vômito e abalamento de fontanela. É bem provável que seja hipertensão intracraniana medicamentosa. Alguns medicamentos podem causar isso. Se a gente não encontrar nada na história, nenhum medicamento que justifique, a hipertensão intracraniana sem causa, e aí o tratamento é esse que eu já comentei. Tá? E se o paciente tiver uma dor de cabeça progressiva associada à febre? Aí a gente pode estar falando de meningites crônicas, né? Por exemplo, meningites por fungos, principalmente, criptococo. Isso dá uma situação de evolução clínica subaguda crônica, associada à febrícula, meningotuberculose, que é outra infecção crônica do sistema nervoso central importante no nosso meio, né? E lembrar da evolução aí dos abscessos cerebrais, né? Fatores predisponentes, má conservação dentária, sinusite que não foi tratada por contiguidade, pode acontecer de ter abscesso cerebral e tromboflebite, né? Então, são situações que são importantes da gente identificar, porque pode acontecer. Endocardite, né, com disseminação hematogênica e abscesso no sistema nervoso central. Tá? Então, assim, de uma maneira geral, se a gente tiver esse gráfico na nossa cabeça e lembrar, então, qual é o padrão? É uma cefaleia aguda e emergente? Farol vermelho. Provavelmente eu vou precisar investigar. Né? É uma cefaleia aguda e recorrente? Opa, vou fazer uma história direitinho, que mais provavelmente é enxaqueca, ou tem alguma situação que se repete, que causa dor de cabeça, como uso e retirada de substâncias. Né? É uma dor de cabeça crônica não progressiva? Não preciso investigar. Em geral, isso é enxaqueca, cefaleia tensional, evoluindo com uma cefaleia crônica diária, e muito provavelmente tem uso excessivo de analgésico na história. Né? É o mais comum, uso excessivo de analgésico e alguma doença psiquiátrica, em geral, depressão. Tá? Nas cefaleias crônicas diárias, se a gente não dá o diagnóstico psiquiátrico, em geral, a gente não consegue tratar. É muito comum. Tá? Fica uma história de ovo e galinha. Né? Foi a depressão que causou a dor ou é a dor crônica que está deixando deprimido, mas pouco importa que na prática dá na mesma. Tem que tratar o distúrbio do humor, em geral, está associado. É uma cefaleia crônica progressiva? Opa, farol vermelho também, vou precisar investigar. Né? Pode ser um tumor, preciso checar se não tem febre, pensar em meningite crônica, meningotuberculose. Tá? Tudo bem até aqui? Então, isso de panorama geral já dá uma boa separada aí no joio do trigo, em quem que eu vou poder medicar só, em quem eu vou precisar fazer mais alguma coisa. Então, enxaqueca, que é a dor de cabeça primária mais comum. Então, como eu falei para vocês, precisa pelo menos 5 crises que preencham todos os critérios que vão de B a D. Né? Então, a gente tem aí 3 critérios principais. E, em geral, a gente está falando de critérios que definam a situação como uma situação de recorrência e estereotipia, que tenha sempre o mesmo padrão. Né?
Então, o primeiro critério diz em relação à evolução temporal da enxaqueca, né? Então, a crise de enxaqueca no adulto, ela dura de 4 a 72 horas. Na criança ou no adolescente abaixo de 15 anos, a duração pode ser menor, de 2 até 48 horas. Isso se o paciente não for medicado. Tá? Essa é a evolução espontânea da enxaqueca. Ou seja, a crise de enxaqueca, ela é autolimitada. Se a gente não fizer nada, ela vai passar em algum momento. É que ninguém merece ficar curtindo 72 horas de enxaqueca. Então, um dos objetivos do tratamento é a gente encontrar uma medicação que aborte a crise, que o paciente tome e pare a crise. E que ela, de preferência, não recorra naquele mesmo período. Tá? Então, esse é um conceito que tem que ficar gravado na cabeça da gente. A enxaqueca é autolimitada e, em geral, não passa de 72 horas. Porque se o paciente tiver enxaqueca, mas venha 10 dias com dor de cabeça contínua, alguma coisa está errada, né? Que essa não é a evolução natural, por mais que o tratamento que ele tenha feito tenha sido ineficiente, né? Então, isso diz respeito, então, às cefaleias primárias, de uma maneira geral. E aí a gente tem que pensar que, se então, o paciente passar de 72 horas com dor de cabeça, a gente pode estar diante de uma situação que a gente chama de estado de mal enxaquecoso. O que é isso? É o mesmo paralelo com o estado de mal epilético, uma crise subsequente à outra, sem recuperação entre elas. Isso existe também. Então, terminou uma crise e começa a outra na sequência. Tá? Ou a gente pode estar falando de uma cefaleia secundária. Aconteceu alguma outra coisa, né? Um paciente que tem enxaqueca e a dor não melhora, ou aconteceu alguma coisa diferente, ou a gente está diante de um estado de mal enxaquecoso. A conduta é diferente, né? A gente vai ver o tratamento para estado de mal enxaquecoso. Agora, se a gente pensar em uma cefaleia secundária, ele vai precisar de investigação de urgência. Tá? Então, a anamnese, o exame físico e resposta ao tratamento vão ajudar nessa decisão de complementar a investigação. Tá? Então, falamos aqui do critério B, e aí o C e o D. Então, aí eles vão dizer respeito ao caráter e ao padrão da dor e a sintomas associados. Tá? Então, vamos junto aqui. A cefaleia precisa ter pelo menos 2 das características que eu vou dizer para vocês agora. Tá? Então, a localização dela é unilateral, a dor é pulsátil, e a intensidade varia de moderada a forte. O que é uma dor moderada? Para perguntar para o paciente, é uma dor mais ou menos? Não. É uma dor que incomoda, mas que não afasta o paciente das suas atividades. Tá? Então, se alguém tiver com enxaqueca, com uma dor moderada aqui agora, é aquela dor que incomoda, mas que você não precisa levantar e ir embora da aula porque não aguenta mais. Tá? Dor leve é aquela dor que você nem tomaria analgésico. Tá? É uma dor que não te deixa esquecer que tem cabeça, mas que não incomoda. Tá? E a dor intensa é a dor que tem que interromper as atividades pela intensidade da dor. Então, esse é o jeito mais simples da gente perguntar a intensidade da dor para o paciente. Né? A outra coisa é a gente tentar pontuar a dor, dizendo um score de 0 a 10, 0 sem dor, 10 uma dor insuportável ou a pior dor da sua vida, como é que você classificaria essa dor? Né? Isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade de definir. Né? E, em geral, como chega o paciente, só de olhar você já vê se a dor realmente está insuportável ou não, dependendo da história até de chegada ao pronto-socorro. Né? Então, a dor da enxaqueca atinge essa intensidade. Tá? Então, se a gente for olhar, precisa ter 2 desses critérios. Né? Então, a dor não precisa ser unilateral, pulsátil e muito intensa. Se a gente for parar para pensar, pode ser uma dor em peso, pulsátil, né? Em peso não pulsátil, unilateral e associada aí a um sintoma muito intenso. Né? Então, assim, daí a gente tira que a enxaqueca, para a gente definir como enxaqueca, a gente não precisa ter todos os critérios. Tá? Nós vamos ler o resto aqui, daí eu vou descrever algumas situações, vocês vão me dizer se pode ser enxaqueca ou não. Senão a gente fica com aquela imagem que é só a dor unilateral, pulsátil, forte, com foto, fonofobia e náusea. Isso é uma dor que preenche todos os critérios. Mas para a gente definir como uma dor de possivelmente enxaquecosa, a gente não precisa ter todos esses. Tá? E aí o que mais no critério 4 aqui, ainda no C, tá? Uma dor que se agrava por atividade física ou subir degraus. Tá? Então, a gente pergunta, das suas atividades diárias, se você tiver que fazer alguma que exija algum esforço mínimo, subir escada, carregar peso, se a pessoa carrega peso, piora a dor?
né? Então, isso é um sintoma que pode aí fazer parte desses critérios. Então, a gente precisa ter só 2 desses aí, né? Se for uma dor bilateral, em peso, mas que piore com esforço físico e de forte intensidade, não está excluído, tá? E o que mais ainda? Durante a dor de cabeça, tem que ter pelo menos um desses próximos sintomas. Então, é náusea e ou vômito, tá? Então, pode ser náusea ou vômito. Foto e fonofobia, tá? Lembrar que aqui tem um E, tá? Então, não adianta o paciente ter só fotofobia, sem fonofobia e sem náusea, tá? Ele precisa ter um desses aí. Ou ele tem náusea com fotofobia, se ele não tiver náusea, ele precisa ter foto e fonofobia, tá? Se a gente quiser ser muito criterioso. Tudo bem? Então, a dor unilateral, pulsátil, com foto, fonofobia, náusea, que piora com esforço físico, essa mesma evolução temporal da aura, tá? Quando ele descreveu. Então, até hoje, ainda é uma das teorias mais aceitas de como é que a enxaqueca começa. Agora, por que, possivelmente, aí algum defeito genético, alguma predisposição genética de alguma mutação de canal iônico que predispõe a acontecer essa alteração da atividade elétrica cerebral que se espalha, e aí ela ativa as vias trigêmino-vasculares, e isso gera uma inflamação perivascular. É essa que é a fisiopatologia da enxaqueca, tá? Então, a aura, ela não está relacionada a um território arterial. Isso aqui é muito importante, né? Em geral, ela acontece da seguinte forma: quando o paciente tem um sintoma visual e sensitivo na mesma aura, em geral, ele começa com sintoma visual, melhora, vem um sintoma sensitivo, melhora, vem um outro sintoma, né? Diferente de quando existe uma oclusão arterial aguda, em que todos os sintomas começam ao mesmo tempo, né? Então, se tiver essa progressão dos sintomas, isso é mais provável de que seja a aura. Melhoram esses sintomas focais e vem uma crise de dor de cabeça, aí fica bem típico e caracterizado de que deva ser enxaqueca mesmo. Então, como eu falei, não dura mais do que 60 minutos, tá? E, na maioria das vezes, não passa de 10 minutos a aura, tá? Em geral, 60 minutos a gente já considera como o que a gente chama de aura prolongada. E aí a gente tem preocupação no diferencial da parte vascular ou até de uma situação que se chama infarto enxaquecoso, né? Durante essa ativação trigêmino-vascular, a gente vai ver vasoespasmo e vasodilatação e, eventualmente, pode acontecer um infarto por uma crise de enxaqueca que não se resolve, tá? Então, tipicamente, sintomas visuais e sensitivos, é raríssimo que a gente veja uma alteração de linguagem ou uma alteração motora como um sintoma de aura de enxaqueca. Quando a gente vê isso, na prática, a gente vai agir como se fosse um acidente vascular cerebral, a não ser que o paciente relate que toda vez que ele tem enxaqueca é desse jeito. Mas, se nunca aconteceu, a gente vai tomar a conduta como um acidente vascular cerebral e o diagnóstico vai ser dado por exclusão, né? Depois que for investigado e definido que realmente não se tratava de um quadro vascular, tá? Então, sempre para quadro motor ou de linguagem, a gente precisa disso. Então, aqui só para mostrar para vocês uma representação esquemática do que é a depressão alastrante de Leão, e que o que foi visto é que ela tinha exatamente a mesma evolução temporal dos espectros de fortificação que iam aumentando na aura visual de um paciente, tá? Então, por isso que até hoje a gente aceita de que deva acontecer alguma coisa por aí mesmo. Como é que a gente trata? Então, o tratamento da crise de enxaqueca é o tratamento da crise, em que a gente vai tratar especificamente ou até com medicamentos inespecíficos. Por exemplo, está com enjoo, remédio para enjoo. Isso não é específico de nada. Existem medicamentos específicos para a crise aguda de enxaqueca, que nem servem para as outras cefaleias que a gente pode usar, mas também a gente pode usar analgésico, anti-inflamatório, que não são específicos para enxaqueca. E o tratamento preventivo, quando tiver indicação. Então, aí, não específico do que a gente está falando, analgésico, anti-inflamatório, corticoide, fenotiazídico, por exemplo, a clorpromazina, né, que é um neuroléptico, não é uma medicação específica para enxaqueca, mas também pode ser utilizada, opioide, isometepteno, cafeína, antiemético, aí tudo isso dependendo do perfil também, eventualmente, de alergia ou de evento adverso que o paciente tenha tido com alguma outra medicação na escolha. De uma maneira geral, o que costuma ser mais eficaz na urgência é a associação de analgésico com anti-inflamatório ou corticoide e antiemético, se o paciente puder tomar metoclopramida, que é o Plasil,
porque ele tem uma similaridade molecular com os neurolépticos e acaba tendo um efeito potencializador da analgesia que a gente faz. Tá? Em geral, é isso. As medicações específicas para enxaqueca, a ergotamina e os triptanos, né? Na urgência, a gente não costuma usar. Por quê? Porque o triptano é uma medicação que tem um efeito específico bloqueador do receptor 5-HT1, que é um receptor de serotonina, que é uma das primeiras coisas que é ativadas nessa atividade trigêmino vascular. Então, ele bloqueia, na verdade, se a gente for pensar, um mecanismo que acontece logo no primeiro momento da enxaqueca. Então, depois que o paciente chega para você no pronto-socorro, em geral, ele já tem algum tempo de dor, né? Ninguém vem com enxaqueca agora 5 minutos, né? Pelo menos o tempo de deslocamento ele tem, se não está conseguindo medicar em casa. Depois que já tem algum tempo de dor, algumas horas de dor, essas medicações não têm uma eficácia muito boa. Tá? Você pode até dar, mas, em geral, é melhor dar anti-inflamatório, porque daí a cascata de inflamação já foi ativada. Então, anti-inflamatório e corticoide vai ter um efeito melhor e os analgésicos simples potencializam esse efeito analgésico deles. Tá? Então, por isso que vocês vão ver que na urgência, mesmo em pronto-socorro, onde tem neurologista de plantão, essas medicações têm um efeito que não é muito bem estabelecido e a gente costuma nem dar. Ergotamina tem alguns problemas. O paciente pode ter uma chance maior de ter cefaleia rebote, ou seja, depois que passa o efeito da medicação, a dor de cabeça volta. E, em geral, a ergotamina piora a náusea. Tá? Então, se um paciente está com muita náusea e vomitando, também não é uma boa ideia. Tá? Ele acaba gerando uma sensação de bem-estar que aumenta a chance do paciente fazer abuso desse tipo de medicação. Então, não é coisa muito boa para prescrever como tratamento de crise de quem tem enxaqueca com frequência. E o uso crônico pode levar a uma síndrome chamada ergotismo com oclusão arterial periférica. Tá? Então, é uma medicação que tem que tomar muito cuidado e orientar. Tem paciente que não sabe, aí começa a fazer abuso e já chega até com quadro vascular agudo no pronto-socorro. Tá? Tratamento não específico aí, então a gente tem que dar os antieméticos por causa da gastroparesia associada à enxaqueca e também para melhorar a absorção de medicação que você for deixar depois, né? Porque se o estômago não tiver peristaltismo e estiver lá cheio de suco gástrico e alimento, isso piora tudo. Então, preferência para metoclopramida ou domperidona, se tiver, tá? E fazer. Se não, qualquer outro antiemético. Um efeito colateral da metoclopramida, que tem sempre que lembrar de perguntar se o paciente já tomou, é a acatisia, que é uma inquietação motora, que pode acontecer, é uma idiosincrasia, não tem relação com a dose da medicação, é um efeito extrapiramidal e distonia também, né? Existe distonia com metoclopramida. Então, perguntar se o paciente pode tomar, se já tomou, se tudo bem. Se puder, é a melhor opção para náusea por causa dessa mímica molecular aí que eu expliquei para vocês. Os analgésicos comuns aí, de injetável, que a gente tem de analgésico disponível aqui, é só a dipirona mesmo, né? E aí você pode dar de 500 a 1 grama, 2 ml a 1 grama. E os anti-inflamatórios não hormonais, qualquer anti-inflamatório que você tiver à mão. Tá? Aqui está colocado como posologia intramuscular, mas certamente é muito mais confortável pegar uma veia e medicar endovenoso, que é menos traumático do que sair tomando injeção intramuscular, principalmente se for precisar de mais de uma medicação. Não tem sentido mesmo. Né? Então, cetoprofeno, tenoxicam, né, tudo isso que vocês quiserem dar, está tudo bem. Qualquer anti-inflamatório que tiver disponível. E dos corticosteroides, o que a gente costuma dar é dexametasona na dose de 4 a 12 miligramas via endovenosa. Tá? Sempre fazer diluído, porque senão dá um mal-estar com rubor facial, uma sensação de calor e náusea. A dexametasona, quando ela corre muito rápido. Do tratamento específico, então, já comentei com vocês da ergotamina, né, que pode piorar a náusea, pode dar essa síndrome do ergotismo, aumenta a chance de abuso da medicação, então, por isso que a gente tem que tomar cuidado na orientação se o paciente vai fazer um tratamento domiciliar que envolva isso. E triptano, que não tem o papel ainda definido nas unidades de emergência. Tá? A vantagem é que existe uma apresentação subcutânea intranasal do sumatriptano, que seria uma coisa interessante. Cuidado com o sumatriptano, porque ele tem como efeito colateral vasoconstrição. Se o paciente tiver história de doença coronariana, não se deve medicar com triptano. Tá? Então, é uma coisa para checar para o paciente. E o estado de mal enxaquecoso, que a gente comentou, então, quando o paciente entra numa crise seguida da outra. Então, dor de cabeça com padrão enxaquecoso por mais de 72 horas. Teoricamente, isso é um indicador de internação,
Na prática, se a gente consegue resolver, a gente observa algumas horas no pronto-socorro e se está resolvido, está tudo bem. Tá? Com o que a gente trata? Em geral, neuroléptico, o principal exemplo é a clorpromazina, mas a gente também pode dar haloperidol e droperidol. Aí depende do que tiver disponível, via endovenosa, com o cuidado de correr a medicação lentamente, preferencialmente com uma hidratação endovenosa em paralelo, porque um dos efeitos colaterais mais comuns é a hipotensão arterial. Tá? Então, tem que correr devagar e avisar que o paciente vai ficar sonolento, em geral, bem sonolento, e é por isso que a orientação de internação, ter certeza de que a crise não volta, mas se também for uma coisa que você conseguir resolver no pronto-socorro, melhor. Cuidados, de novo, como o Plasil pode dar efeitos extrapiramidais. Então, a catisia, a distonia, tem que checar. Se o paciente já tem história de ter tido isso com Plasil, isso aqui vai ser um problema, tá? Porque daí ele tem uma chance de ter isso também. O que a gente pode fazer é usar o biperideno, que é o Aquineton, via oral mesmo, já dá para o paciente enquanto vai correr a medicação, porque isso diminui a chance dele ter efeito extrapiramidal. É uma estratégia que dá para usar. Tá? E se o paciente tiver um infarto enxaquecoso, uma aura prolongada, o que a gente vai fazer? É bloqueador de canal de cálcio endovenoso, né? E nunca administrar ergotamina ou triptano pelo efeito vascular que eu expliquei para vocês. Tá? Então, aí nessa situação a gente tem que redobrar os cuidados. Uma crise muito prolongada, aí a gente tem que cuidar mesmo de não fazer esse tipo de medicação. Tudo bem até aqui? Então, sobre enxaqueca, acho que vocês já estão escolados. Estão todos os critérios aí, como que a gente faz o tratamento da crise aguda. E aí, e se o paciente está tendo, tudo bem, se orientou, saiu da crise aguda e ele está tendo crise direto, você vai orientar que ele procure um acompanhamento ambulatorial. E quando é que a gente indica a prevenção? Depende também, em parte, numa parte inicial, do nível de incapacitação pelas crises. Né? Você tem uma crise que toma uma Relis de pirona e aborta, e acontece uma vez por mês no período menstrual, né? Também não dá muito ânimo de dar uma medicação todo dia para prevenir uma crise boazinha dessa. Né? Agora, você tem uma crise, mas daquelas lá que fica com alteração do humor, com gastroparesia, que não consegue um tratamento adequado, toda vez vai parar no pronto-socorro, mesmo sendo uma vez por mês, tem um nível de incapacitação razoável, que certamente merece tentar evitar as crises. Né? Em geral, a gente indica, certamente, se o paciente tiver 2 ou mais crises por mês. Né? E se as crises forem intensas, impedindo as atividades cotidianas, principalmente de trabalho, ou que o paciente não consiga abortar sozinho. Ele tenta tomar tudo que tem, nada resolve e vai parar no pronto-socorro. Né? Então, isso também faz parte. E se já teve história de algum fenômeno isquêmico anterior. Aí, considerando medicação e risco disso se repetir, se ele entrar numa crise que a gente não consiga resolver. Tá? Então, temos que ter todos esses cuidados. Quais são as medicações que a gente usa para fazer prevenção aí, que vocês têm que lembrar? Algumas classes são possíveis. Então, beta-bloqueadores, né? Sempre checar aí se o paciente, qual é a pressão arterial, frequência cardíaca, se ele não tem história de asma grave, alguma contraindicação formal aos beta-bloqueadores. Cuidado sempre para medicar homem com beta-bloqueador, porque isso pode, beta-bloqueador pode dar impotência. Tá? Então, é um efeito colateral que você tem que pensar. Né? Então, isso a gente tem que considerar. Bloqueadores de canal de cálcio, a gente pode usar flunarizina, mesmo o próprio verapamil. Flunarizina, e a gente falando de uma população feminina, que é a maioria dos pacientes com enxaqueca, tem que tomar cuidado, porque, em geral, ela dá ganho de peso e pode dar sintomas depressivos como efeitos colaterais mais comuns. Né? Então, se já for um paciente que tiver dificuldade de controlar o peso, meio deprê, se der isso, ela volta 3 meses depois querendo te pegar pelo colarinho, com aumento de peso. Né? Então, isso tem que tomar cuidado. Quais são as vantagens? É que essas duas classes, beta-bloqueador e flunarizina, não são medicações de uso controlado. Então, pelo menos, não vai gerar dificuldade com receita, com manutenção. Né? O que mais? Aí a gente entra na linha dos anticonvulsivantes. Tem alguns que a gente pode usar. Ácido valproico, né? Em geral, o Depakote, o próprio Depaquene pode ser usado, mas mais modernamente o Depakote de valproato de sódio, topiramato e lamotrigina. Tá? São os que a gente mais usa. O preferido da mulherada é o topiramato, porque o efeito colateral dele é perda de peso. Em geral, os pacientes que usam chegam a perder até 10% do peso nos primeiros 2 meses de medicação. Né? Pode aumentar a chance de cálculo renal e um efeito colateral que é relativamente comum é a dificuldade de concentração, que pode ser um limitador do uso da medicação. Tá?
A lamotrigina dá mais reação alérgica de pele do que as outras medicações, uma frequência bem maior, não costuma mexer muito com o peso. E o divalproato de sódio também pode dar ganho de peso, cabelo quebradiço, enfim, são coisas que pode, né? Às vezes, no primeiro momento, tem que tentar o que pode parecer melhor. Além dos anticonvulsivantes, os antidepressivos. Dos antidepressivos, os tricíclicos, que são os mais utilizados, efeito colateral também ganho de peso, em geral dá uma compulsão por doce, né? Mas a vantagem do tricíclico é que ele acerta o sono, melhora a qualidade de sono. Então, também, se for um paciente que tiver insônia, muito ansioso, é uma medicação que pode resolver outras coisas. Em geral, a linha de pensamento da escolha da medicação profilática é tratar mais de uma coisa de uma vez, né? Então, tem que checar todo esse perfil psíquico, se é deprimido, se tem insônia, se é hipertenso, né? O que tem de outras coisas em associação e escolher, né? Tem alguma coisa que é necessariamente melhor? Na prática, sinceramente, melhor é aquilo que funciona, né? Pode parecer melhor e não dar certo para aquele paciente. Uma coisa é estatística, outra coisa é o paciente frente a frente com você. Aí ele é um só, né? E o que dá certo é o que é melhor, lógico. E para algumas pessoas é mais difícil, a gente patina até achar um remédio que não dê efeito colateral, que seja melhor. Mas, em linhas gerais, se não tiver nenhuma contraindicação, lembrar aí dos tricíclicos que estão contraindicados se o paciente tiver arritmia grave e glaucoma. Tá? Então, aí a gente não pode usar. Em linhas gerais, a gente tem uma preferência de prescrever tricíclico se não tiver nenhuma contraindicação ou se tiver alguma coisa que você consiga tratar junto. Os outros antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, eles vão ter um papel mais se tiver algum distúrbio do humor associado. Tá? Que, em linhas gerais, está até na bula que eles podem causar dor de cabeça. Então, para uma enxaqueca que não tenha muito sintoma psíquico associado, em geral, as outras opções são melhores. Tudo bem? Então, aqui sobre as medicações preventivas. É bom que vocês lembrem, pelo menos, as classes dessas medicações, que às vezes acontece de pedir qual medicação é de tratamento agudo, qual é prevenção. Né? Então, pelo menos, lembrar as classes. Tá? E a cefaleia tensional? A cefaleia tensional é uma outra dor de cabeça primária bem prevalente. Para a gente definir, a gente precisa ter pelo menos 10 crises, preenchendo esses critérios. É uma dor de cabeça que dura de 30 minutos até 7 dias. Tá? E que tem como características principais, pelo menos 2 dessas aí precisa ter. Ser de localização bilateral, de caráter não pulsátil, então em pressão ou em aperto. A intensidade é leve a moderada, então uma cefaleia tensional não chega a ficar insuportável, isso é uma coisa importante para gravar, e que não se agrava pela atividade física nem rotineira. O clássico é uma dor em pressão, de predomínio na região posterior do crânio, principalmente no final do dia, né? E que costuma ser desencadeada por alguma situação de estresse, jejum prolongado, tá? Insônia. Isso é o mais típico da cefaleia tipo tensional. Não tem náusea nem vômito em associação e também não tem foto nem fonofobia. Tá? Então, o principal diferencial aqui de enxaqueca, em geral, é cefaleia tensional. Se a gente lembrar disso aqui, dá para diferenciar. E não é incomum que um paciente tenha 2 tipos de dor de cabeça primária. Então, ele pode ter enxaqueca e cefaleia tensional. Tá? E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração aí na escolha do tratamento preventivo, que o melhor tratamento preventivo para a cefaleia tensional são os antidepressivos tricíclicos. Tá? As outras medicações todas são de segunda linha e, em geral, o efeito não é tão bom. A melhor coisa mesmo é antidepressivo tricíclico. O tratamento da crise é parecido, anti-inflamatório. Né? Em geral, a gente não precisa de antiemético aqui, não deve precisar para uma dor tensional. Analgésico anti-inflamatório, você pode usar um relaxante muscular também, se quiser. As medicações específicas de enxaqueca, ergotamina, triptano, não fazem efeito para a cefaleia tensional. Tá? Uma das coisas que, às vezes, checando a história, a gente vê que, às vezes, o paciente tenta tomar medicação específica de enxaqueca quando está com dor tensional, e aí não resolve mesmo. Tá? A cefaleia tensional ela pode ser eventual, pode ser episódica, recorrente, pouco frequente, muito frequente, pode ser crônica e até se transformar na cefaleia crônica diária, tá? Seguindo esse padrão. Dor de cabeça em salva é uma cefaleia primária que é importante de vocês guardarem. Se perguntarem de alguma cefaleia primária que não é clássica, assim, que é menos frequente, em geral é essa aí, tá? É a pior dor de cabeça primária, o paciente em geral chega com uma dor excruciante, querendo bater a cabeça na parede, tá? E a dor já começa desse jeito.
É uma dor insuportável, estritamente unilateral, e que vem associada a manifestações desautonômicas, que a gente vai ver ali a lista, mas hiperemia conjuntival, lacrimejamento, obstrução nasal unilateral, olho vermelho. Tá? No primeiro episódio, o principal diagnóstico diferencial aqui é glaucoma agudo, que o paciente chega com uma dor periorbitária unilateral, com olho vermelho, lacrimejando. Tá? A gente nunca pode esquecer disso, tem que pedir para o oftalmologista examinar, que é um diferencial fundamental na crise aguda, é glaucoma mesmo. Tá? Problemas com esse passador. E por que a dor se chama insalva? Porque ela tem uma periodicidade que é circanual, então, nos anos subsequentes, na mesma época do ano, o paciente tem crises que se repetem com esse padrão, ou seguem até um ritmo circadiano, sempre no mesmo horário do dia, o paciente apresenta crises de dor recorrentes. E como é que é a dor? A dor, para a gente preencher critério de novo, principalmente 5 episódios de dor excruciante, unilateral, orbitária ou supraorbitária, ou até com irradiação temporal. A dor dura de 15 a 180 minutos. Então, de 15 minutos a 3 horas, com dor de cabeça contínua. Tá? E com todos esses sintomas autonômicos que eu vou passar para vocês, se eu conseguir. Injeção conjuntival, então, do mesmo lado, olho vermelho, pode acontecer de ter miose, pitose, tá? Sudorese unilateral também em associação, sensação de inquietação ou agitação pela intensidade da dor em associação a esses sintomas desautonômicos e congestão nasal unilateral e lacrimejamento. Tá? Então, precisa ter pelo menos 2 desses para a gente conseguir definir critério. Tá? E aí, o paciente chega com essa dor, querendo bater a cabeça na parede, enquanto você chama o oftalmo que não está lá, o que você vai fazer por ele? Uma prova terapêutica e até parte do tratamento é colocar o paciente para inalar oxigênio a 100%. Então, não é catéter, não é inalação, não é máscara de Venturi, é a máscara 100% com o reservatório. Tá? E deixar o paciente lá por 15 minutos, porque essa dor de cabeça responde ao oxigênio. Tá? Em geral, é uma coisa que ajuda o paciente de imediato. O que mais a gente pode dar na crise aguda? Triptano, tá? E todas as medicações inespecíficas que tiverem ao seu alcance. Tá? Analgésico anti-inflamatório, em geral, não são a melhor coisa do planeta. Tá? Corticoide funciona um pouco melhor, se precisar dar opioide, aí medicar com o que tiver ao alcance. Os triptanos costumam ser mais eficazes na crise aguda. Tá? E aí, obviamente, que se ele tiver miose e pitose, a gente vai acabar investigando, principalmente a parte vascular, né? Se o paciente tiver um comprometimento desse, não tem jeito. Então, um diagnóstico inicial acaba sendo por exclusão, se o paciente vem com o primeiro episódio sem uma definição de diagnóstico. E aí, está definido como você fala em salva, o que a gente pode fazer? Porque, em geral, a salva acontece pelo menos por alguns dias e semanas. Né? Corticoide em cascata de retirada é uma coisa que costuma ajudar. E bloqueador de canal de cálcio no primeiro momento, tipo verapamil. Tá? Então, isso é coisa que ajuda o paciente a sair da crise de salva e já começar a fazer uma prevenção com o verapamil. Divalproato de sódio, que é o Depakote, é uma medicação que também pode ser utilizada para o tratamento preventivo. Tá? E existem outras cefaleias com sintomas desautonômicos além da salva, a hemicrânia paroxística, que, em geral, o próprio nome já diz, né? Ela compromete todo o hemicrânio e não só a região periorbitária. Os sintomas desautonômicos, em geral, são menos intensos e a dor não é excruciante. Tá? É uma dor que fica de moderada, pode chegar a ser dor intensa, mas ela não costuma ser excruciante como é a cefaleia em salva. E tem um outro padrão de dor de cabeça, que é chamada de SUNCT, que é uma dor raríssima, em que a gente tem essas crises que não preenchem critério para salva completamente, tá? Que são de curtíssima duração. Em geral, a dor dura muito menos do que 15 a 3 horas. Tá? Dura pouquíssimos minutos. Mas é uma dor mais rara. Isso aí vocês não precisam se preocupar tanto. Acho que se souber cefaleia em salva. Cefaleia em salva é tipicamente mais prevalente em homem ao redor dos 40 anos de idade. Tá? Então, se contarem homem, em geral, vem bem típico assim, de livro. Tá? Diferencial com glaucoma, numa fase inicial. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem 2 questõezinhas aqui para a gente resolver dessa parte. Então, a questão de 2011. A cefaleia é uma condição prevalente que fica, muitas vezes, sem diagnóstico e tratamento adequado.
Sobre a cefaleia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A cefaleia tensional se apresenta tipicamente com dor pulsátil, limitação das atividades habituais, náusea e fotofobia. Tensional? Não. Enxaqueca, né? Se ele tivesse escrito enxaqueca, estaria correto. B. Beta-bloqueadores estão contraindicados na profilaxia da enxaqueca devido à alta incidência de efeitos colaterais. Não, né? Beta-bloqueador pode ser usado como profilaxia da enxaqueca. C. Pacientes com quadro de cefaleia tensional podem se beneficiar do uso de antidepressivos tricíclicos. Sim? Dúvidas? Sim, comentei com vocês, né, que o melhor tratamento preventivo para cefaleia tensional é antidepressivo tricíclico. D. Uma vez iniciada a profilaxia da enxaqueca, o uso da medicação deverá ser continuado por toda a vida, desde que o paciente se mantenha sem contraindicações para sua utilização. Será? Isso eu não falei para vocês, né? Qual é o objetivo da prevenção? Então, é manter o paciente com um número mínimo de crises e o ideal é que ele fique sem crise nenhuma. Para o resto da vida, ele vai tomar prevenção, então? Ah, é, né? Porque enxaqueca não tem cura, né? É uma dor idiopática que vai voltar o resto da vida, o paciente vai conviver com ela. Não. Então, a gente faz a prevenção, pode ser que aconteça na vida de uma maneira intermitente. Então, começou a prevenção, o paciente ficou bem, está sem dor nenhuma, a gente dá um prazo de 4 a 6 meses, em geral de 6 meses, está sem dor, está tudo bem, a gente começa a retirada da medicação preventiva. Pode ser que tenha momentos da vida que ele precise fazer prevenção, momentos que ele fique bem. O que mais vai ajudar na prevenção é estilo de vida, né? O paciente que consegue manter uma alimentação regrada, não passar períodos prolongados em jejum, dormir bem, fazer atividade física, ou seja, o que todo mundo deveria fazer, em geral, e minimizar o estresse, né, que é um outro desencadeante. Em geral, esse paciente convive bem com a enxaqueca. Vai ter dor pontualmente, em geral, desencadeada por alguma situação dessa, né? Então, no período da prevenção, é importante fincar o pé e orientar muito bem o estilo de vida. Porque se o paciente tem alguma coisa que ele não consegue mudar, o estresse, trabalha demais, dorme 4, 5 horas por noite, aí realmente ele vai acabar fazendo prevenção por um período muito prolongado. Mas se ele conseguir manejar essas coisas, o mesmo vale para a cefaleia tensional, em geral a gente consegue ajudar, ou pelo menos que o paciente tenha períodos menores na vida em que ele precise fazer prevenção. Então não é para o resto da vida, tá? Corticoides, letra E. Corticoides estão contraindicados para os pacientes com cefaleia em salva crônica, pois estão associados à piora do quadro doloroso. Não, né? Se a gente precisar lançar a mão de alguma coisa que faça efeito rápido, o ideal é fazer uso de corticoide para cefaleia em salva, tá? Então, a resposta é a alternativa C. Os tricíclicos são usados para prevenção da cefaleia tensional. Questão de 2010 do Rio de Janeiro. Um homem de 45 anos procura emergência na madrugada com um quadro de cefaleia hemicraniana periorbitária esquerda há 2 horas, associada a fotofobia, fonofobia e hiperemia conjuntival, além de congestão nasal. Tem história prévia de tabagismo, 46 anos maço, e ao exame físico ele está agitado, com pitose palpebral, miose, hiperidrose, tudo do mesmo lado, e referindo episódios similares autolimitados nos últimos 6 meses, que não foram investigados. Qual é o diagnóstico mais provável? A. Cefaleia em salva. B. Neuralgia do trigêmeo. C. Enxaqueca complicada. E D. Tumor de Pancoast com síndrome de Horner. Tem vários sintomas desautonômicos, né? Se fosse só uma síndrome de Horner, na síndrome de Horner, o paciente não tem dor de cabeça, né? Ele tem só miose, pitose e anoftalmia, não é isso? Enxaqueca complicada. Quando é que a gente chama enxaqueca complicada? Quando tem uma aura prolongada ou quando tem um infarto enxaquecoso. Também não é o que eles estão descrevendo aqui, não é verdade? Neuralgia do trigêmeo, com hiperemia conjuntival e congestão nasal. Isso não é sintoma do trigêmeo, isso é sintoma desautonômico, né? Então, eles estão descrevendo aqui um quadro sugestivo de cefaleia em salva. Tá bom? Então, muito bem. Vamos fazer uma pausa e a gente volta com a segunda parte de cefaleia para falar sobre quando é que a gente investiga e as causas secundárias. Tá? Até já.